Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, olha, a gente vai mergulhar nos materiais bem legais de um curso universitário. É o FIT 679 Biotecnologia aplicada ao melhoramento de plantas, lá da UFV, a Federal de Viçosa. O que a gente tem aqui são transcrições, slides das aulas introdutórias, sabe? Do professor Guilherme da Silva Pereira. E o legal é que ele usa a batata doce como um exemplo prático para explicar uns conceitos bem complexos. E a nossa ideia aqui é justamente essa, né? Pegar as ideias-chave do curso e os pontos mais fascinantes desse caso da batata doce. Queremos entender melhor como essa biotecnologia funciona na prática mesmo, no dia a dia do melhoramento, e qual o potencial real disso tudo. Bom, preparados? Vamos lá, desempacotar isso. Falando rapidinho do curso em si, FIT 679 é uma disciplina de 60 horas, 15 semanas, lá da agronomia da UFV. Essa turma específica que a gente está olhando, a T2, tem aulas em inglês. Isso já mostra, né, um público mais internacional. O professor até comentou das dificuldades, tipo com fuso horário e tal. Exato, e essa estrutura colaborativa, né, com outros professores ajudando, mais um assistente de ensino, isso sugere um suporte bacana para os alunos. E a comunicação centralizada no Moodle faz todo sentido nesse cenário mais virtual, internacional, evita aquela confusão de WhatsApp que ele mencionou. E o conteúdo programático? Me pareceu uma jornada bem pensada, né? Começa com o básico, fundamentos do melhoramento, biotecnologia. Isso. E aí, logo em seguida, mergulha fundo nas ferramentas moleculares. São 4 semanas só para marcadores. Desde o kit de ferramentas básico, até os tipos diferentes, né? Os baseados em PCR e, principalmente, os SNPs. Aquelas variaçõezinhas de uma letra só no DNA. E olha, um negócio que eu achei bem curioso foi o professor falando que tecnologias mais antigas, tipo de 20 anos atrás, ainda são super relevantes. Especialmente, ele disse, no sul global, por questão de custo, de recursos, e que ainda funcionam bem, né? Embora deem mais trabalho. Isso dá uma perspectiva pé no chão, né? Não é só a última novidade que importa. Sem dúvida. É um lembrete importante, né? Que a melhor tecnologia sempre depende do contexto. Bom, depois dos marcadores, o curso avança para as aplicações. Como usar esses dados para entender a diversidade genética, para mapear os genes importantes, os tais QTLs, fazer seleção genômica. Até chegar nos temas mais avançados, como plantas transgênicas e a edição genômica com CRISPR-Cas9. Exato, que está mudando tudo, né? E fecha com o estudo de caso de feijão no Brasil e os projetos finais dos alunos. Parece bem completo. A progressão é bem lógica. Das ferramentas, para como usar essas ferramentas. E o cronograma tem umas pausas espertas. Feriado, evento científico. Mostra um planejamento que pensa no ritmo do aluno. Agora, a avaliação, achei interessante não ter prova final clássica. O negócio é presença e participação. Tem que ir em mais de 75% das aulas, senão já era. A presença é chave. E a nota vem de seminários semanais sobre artigos. Toda terça, 2 artigos em discussão. Sorteiam 2 alunos para apresentar, mas o ponto é, todo mundo tem que ler e participar da discussão para ser avaliado. O foco é na contribuição geral, não só de quem apresenta. Legal isso. E tem também participação nos fóruns online, no Moodle. Isso, nas semanas seguintes. E o peso maior, metade da nota, 50%, é um projeto final. E a ideia é bem prática mesmo, escolher uma cultura, achar um gargalo ali, tipo, resistência a uma praga ou baixo valor nutricional e propor uma solução com biotecnologia. O professor até incentiva a galera a pegar culturas meio esquecidas, as orphan crops, né? Mesmo sabendo que é mais difícil, que o custo dos dados moleculares é alto comparado com os dados de campo. Totalmente. Esse modelo de avaliação força a aplicação do conhecimento, né? É aprender fazendo. E um detalhe interessante que ele comentou sobre as gravações, geralmente só a fala dele é gravada. Isso é para deixar os alunos mais à vontade para perguntar, para participar, sem aquela pressão de "tô sendo gravado". Uma tática bacana para o ambiente online. Muito bom. Agora sim, vamos por exemplo que ele usou bastante na introdução, a batata doce. Por que justo ela?
Bom, primeiro, é um alimento super importante, né, em várias regiões, América Latina, África, especialmente as variedades laranjas, cheias de beta-caroteno, essenciais para combater a deficiência de vitamina A tal fome oculta. Exatamente. O impacto nutricional é gigante. Esse trabalho com a batata doce laranja até ganhou o Prêmio Mundial de Alimentação, para você ter uma ideia. Mas, assim, do ponto de vista genético, a batata doce que a gente come, a Ipomeia batatas, ela é complicada. Ela é hexaploide. Quê? Como assim? Hexaploide significa que ela tem 6 conjuntos de cromossomos. 6. O código dela é 2N igual a 6X igual a 90. A gente humano e muitas plantas somos diploides, temos só 2 conjuntos. A parente selvagem dela, Ipomeia trífida, por exemplo, é diploide, 2N igual a 2X igual a 30. Essa poliploidia, ter vários conjuntos de cromossomos, é comum em planta e muitas vezes está ligada a órgãos maiores. No caso da batata doce, as raízes que a gente come. 6 conjuntos. Caramba. Imagino que isso complique horrores a vida dos melhoristas, né? Complica exponencialmente. Pensa só. Basicamente, tem 2 tipos principais poliploides. Os autopoliploides, que é o caso da batata doce e da batata comum. Eles surgem quando o genoma da mesma espécie duplica, várias vezes. Aí, na hora de formar os gametas, os 6 cromossomos de cada tipo tentam parear entre si. É uma confusão, um processo bem complexo e nem sempre regular. O outro tipo são os alopoliploides, tipo o trigo ou algodão. Eles vêm da mistura, da hibridização entre espécies diferentes. Nesses, muitas vezes, os cromossomos que vieram de uma espécie preferem parear com os da mesma origem. Isso simplifica a herança. Eles acabam se comportando quase como diploides, funcionalmente falando. Mas a batata doce, não. Ela é autopoliploide raiz, mantém toda a complexidade na meiose. Tá, entendi a diferença. Mas qual o impacto disso na prática, no trabalho de melhoramento? Por que essa complexidade toda importa tanto? Pensa num gene qualquer. Num diploide você tem, no máximo, 2 versões, 2 alelos, certo? AA ou AA. Agora, num hexaploide, como a batata doce, um indivíduo pode ter até 6 alelos diferentes para esse mesmo gene. Isso simplesmente explode o número de combinações possíveis que podem aparecer nos filhos. O professor deu um exemplo que, nossa, chocou. Um cruzamento simples num diploide gera, 4 genótipos diferentes na prole. Num hexaploide, pode gerar 400. 400? 400? Nossa. Exato. Tenta rastrear uma característica nesse cenário. Vira um pesadelo estatístico genético. Uau, fica claríssimo porque só a genética clássica não ia dar conta disso. É aí que a biotecnologia entra para salvar o dia, imagino. Como que ela ajuda a desemaranhar esse nó? E hoje em dia o foco principal são os SNPs, aqueles polimorfismos de nucleotídeo único. As variaçõezinhas de uma letra só no DNA que a gente detecta com o sequenciamento. Certo, SNPs. Mas e para achar milhares deles, sem precisar gastar uma fortuna sequenciando o genoma inteiro de cada planta? Como faz? Então, aí entra uma técnica muito usada, chamada genotipagem por sequenciamento, ou GBS. A ideia é mais ou menos assim. Você usa umas enzimas que cortam o DNA só em lugares específicos. Aí você sequencia só as pontinhas, as regiões perto desses cortes. Fica bem mais barato que sequenciar tudo e você consegue descobrir e genotipar milhares de SNPs de uma vez só em muitas amostras. Ah, inteligente, parece uma ótima solução. Mas tem alguma pegadinha? Algum porém? Tem alguns. O principal é que essa técnica costuma gerar bastante dado faltante. Para alguns SNPs, em algumas plantas, se simplesmente não consegue ler o genótipo. E a análise dos dados, a bioinformática por trás, é complexa. Mas, assim, o desafio maior mesmo em poliploides, como a batata doce, é a tal da dosagem dos SNPs. Dosagem. Como assim dosagem? Pensa no diploide de novo. Para um SNP com alelos A e A, você é AA, 2 cópias do A, AA, uma de cada, ou AA, 2 do A. 3 opções. Agora, na batata doce hexaploide,
Você pode ter 6 cópias do A, vamos chamar de AAAAA, ou 5A e 1A, AAAAA. Ou 4A e 2A, AAAAA. E assim vai, até ter 0 cópias do A e 6 do A, AAAAA. São 7 combinações possíveis. A dosagem é justamente estimar quantas cópias de cada alelo, A ou A, aquele indivíduo tem, de 0 a 6. E isso, olha, é crucial. Nossa, 7 dosagens possíveis. E como que se estima isso? Não parece nada trivial. E não a mesma. É bem complicado. Basicamente, o que se faz é contar quantas vezes cada variante, o A ou o A, aparece nas leituras de sequenciamento para aquele indivíduo naquela posição do SNP. Se você tem muito mais leituras A do que A, a probabilidade é maior de ele ter mais cópias do alelo A, entende? Mas tem muito ruído, erro de sequenciamento. Então existem softwares, ferramentas de bioinformática bem específicas que o professor até mencionou, desenvolvidas justamente para fazer essa estimativa em poliploides, tentando limpar esses ruídos. Entendi. Então, o ponto-chave não é só saber quais alelos a planta tem, mas quantos de cada um. E por que essa informação da dosagem é tão fundamental assim? É fundamental, porque é ela que permite conectar de forma correta a variação que você vê no DNA com a variação que você mede na planta, tipo o teor de beta-caroteno. Se você errar na dosagem, se achar que uma planta é AAA, quando na verdade é AAA, a sua análise de associação entre o marcador e a característica pode ficar toda errada. Pode parecer que não tem ligação ou que a ligação é fraca, quando na verdade ela existe. A dosagem correta é a base para fazer o mapeamento genético funcionar direito em poliploides, entende? Totalmente, faz todo sentido. Ok, então temos os SNPs, temos a dosagem estimada. Qual o próximo passo lógico? O próximo passo é construir um mapa genético. É o chamado mapeamento de ligação. A ideia é organizar esses milhares de marcadores na ordem em que eles aparecem nos cromossomos. E não só na ordem, mas estimar a distância entre eles. Essa distância é calculada com base na frequência com que eles são herdados juntos. Marcadores que estão bem pertinho no cromossomo quase sempre vão juntos para os filhos, raramente são separados pela recombinação. Certo, então você monta um mapa do tesouro genético. E com esse mapa pronto, Aí vem a caça ao tesouro de verdade, o mapeamento de QTL. QTL significa locus de característica quantitativa. O objetivo aqui é achar regiões específicas nesse mapa, os QTLs, que estão estatisticamente ligados, associados à variação nas características que interessam para o melhorista. Tipo, essa região aqui no cromossomo 3 parece influenciar o teor de beta-caroteno. Essa outra, no cromossomo 7, a resistência à doença X. É identificar os endereços no genoma que controlam as características. Que legal. E aí, na batata doce, eles encontraram coisas relevantes com essa abordagem? Funcionou? Funcionou e encontraram coisas muito interessantes. Nos dados que o professor apresentou, eles acharam QTLs bem importantes, com efeitos grandes, especialmente em 2 cromossomos, o 3 e o 12. E o curioso é que esses QTLs afetavam várias características de qualidade da raiz ao mesmo tempo. Matéria seca, quantidade de amido, beta-caroteno e a cor da polpa. E explicavam uma boa parte da variação que eles viam nessas características. Opa, peraí. Um QTL afetando várias coisas ao mesmo tempo. Isso não pode ser um problema. Tipo, se você seleciona para ter mais beta-caroteno usando esse QTL, você pode acabar, sem querer, diminuindo a matéria seca, que também é importante. Exatamente. Você pegou o ponto crucial. Essa é uma observação clássica dos melhoristas de batata doce. Geralmente, quanto mais laranja, mais beta-caroteno, menos matéria seca e amido. Uma correlação negativa.
E a descoberta no cromossomo 3 foi sensacional para explicar isso. Eles foram investigar mais a fundo e identificaram 2 genes candidatos muito, muito próximos um do outro, fisicamente ligados ali naquela região. Um desses genes, chamado fitoeno-sintase, é essencial para a via que produz os carotenoides, como o beta-caroteno. O outro gene, sacarose-sintase, é super importante para produzir amido. Ah, peraí. Então não é um único gene mágico fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente chama de pleiotropia, né? São 2 genes diferentes, um para cor, outro para o amido, que por acaso moram juntos no mesmo cromossomo. Exatamente. E essa distinção entre ligação física, linkage, e pleiotropia é fundamental para o melhoramento. Como são genes diferentes, apesar de estarem ligados e geralmente serem herdados juntos, o que explica aquela correlação negativa, existe uma chance, pequena talvez, mas existe, de quebrar essa ligação, através da recombinação natural nos cruzamentos ou, quem sabe, no futuro, com edição gênica, dá para tentar separar os efeitos. Se fosse um único gene com efeito duplo, pleiotropia, aí sim seria muito mais complicado separar as características. Essa descoberta, saber que a ligação abre portas, entende? Dá esperança para o melhorista. Nossa, que insight poderoso mesmo. Perceber essa diferença muda o jogo. E no cromossomo 12, o que acharam lá? No cromossomo 12, eles acharam um QTL forte, associado principalmente com a intensidade da cor laranja. E o gene candidato ali é um famoso, chamado orange. Esse gene orange não produz o pigmento em si, mas ele regula a formação das bolsinhas dentro da célula, os cromoplastos, onde os carotenoides são armazenados. E isso ajudou a explicar não só a variação na cor, mas também um fenômeno bem curioso que eles observavam nos cruzamentos, chamado segregação transgressiva. Segregação transgressiva, que nome! O que é isso? É quando, num cruzamento entre 2 pais, alguns filhos acabam sendo mais extremos para uma característica do que qualquer um dos pais. Nesse caso da batata doce, eles cruzaram uma variedade bem laranja, a Beauregard, com outra que não era laranja, a Tanzânia. E alguns filhos desse cruzamento saíram mais alaranjados do que a própria Beauregard. A explicação que o gene Orange ajuda a entender é: talvez a variedade Tanzânia, mesmo não sendo laranja, tenha versões alelos desse gene Orange que são muito eficientes em criar os tais cromoplastos. Quando esses alelos da Tanzânia se combinam com os alelos da Beauregard, que produzem muito beta-caroteno, o resultado nos filhos pode ser uma capacidade ainda maior de acumular o pigmento, levando a cores super intensas, mais que as do pai laranja. Que fascinante! Mostra como um pai, que nem expressa a característica, pode carregar genes importantes que só vão aparecer combinados na próxima geração. Muito legal. E para a produtividade? Tipo, número de raízes, peso... Para essas características de produtividade, os QTLs que eles encontraram tinham efeitos individuais bem menores e explicavam uma porcentagem menor da variação total. Isso meio que confirma o que os melhoristas já desconfiavam. Produtividade, em geral, é uma característica muito complexa, controlada por muitos genes, cada um com um efeito pequeno. É o que a gente chama de característica poligênica. E isso, claro, tem consequências para a estratégia de melhoramento. Certo, faz sentido. Então, beleza, entendemos toda essa base. SNPs, dosagem, mapeamos os QTLs, entendemos a diferença crucial entre ligação e pleiotropia, como que todo esse conhecimento genético super detalhado se traduz em ferramentas práticas para acelerar o melhoramento da batata doce no dia a dia. Bom, basicamente o curso apresentou 2 grandes estratégias que se complementam. A primeira é a seleção assistida por marcadores, a famosa MAS. A ideia aqui é: uma vez que você identificou um marcador molecular, um SNP, por exemplo, que está muito fortemente ligado a um QTL importante, como aquele exemplo que ele deu de um QTL para resistência a nematóides no cromossomo 7, você pode usar só esse marcador para selecionar as plantas. É mais rápido,
mais barato, você pode fazer isso até em plântula, sem precisar esperar a planta crescer ou ter que enfrentar a doença no campo. Mencionaram até um teste específico e de baixo custo, o CASP, desenvolvido para esse QTL. Entendi. Mas parece ótima para essas características mais simples, controladas por poucos genes de efeito maior, né? Mas e para a produtividade que você falou que é super complexa, poligênica, a MA funciona bem aí? Provavelmente não também. Para essas características complexas, onde muitos genes contribuem um pouquinho cada, focar em um ou dois marcadores pode não capturar a figura toda. Aí entra a segunda estratégia, a seleção genômica, ou GS, de Genomic Selection, também chamado de predição genômica. Na GS, em vez de focar em alguns poucos marcadores estrela, você usa a informação de milhares de marcadores espalhados pelo genoma inteiro da planta. E com os modelos estatísticos mais sofisticados, como o GBLUP, que foi mencionado, você tenta prever o valor genético geral de cada indivíduo para aquela característica complexa, como a produtividade. Mesmo sem saber exatamente quais genes estão fazendo o quê, você tenta prever o potencial da planta com base no perfil genômico dela como um todo. Ah, então a GS seria mais poderosa para essas características complicadas, tipo produtividade. Exatamente, a mais é excelente para características mais simples, que a gente chama de oligogênicas. A GS brilha nas características poligênicas, capturando o efeito acumulado de todos aqueles pequenos genes. Mas imagino que analisar milhares de marcadores para GS deva ser bem mais caro do que analisar só alguns poucos para MA, certo? Sim, esse é o pulo do gato. Custa mais por planta. Por isso, a estratégia de melhoramento que o curso propõe e que faz muito sentido é uma estratégia integrada, inteligente, funciona mais ou menos assim. 1. Nas fases iniciais do programa de melhoramento, quando você tem milhares, talvez milhões de plantas para avaliar, você usa a MAS. Como ela usa poucos marcadores, o custo por planta é baixo. É ideal para selecionar para aquelas características mais simples e com alta herdabilidade, como resistência a doenças ou a cor laranja, beta-caroteno. Você já elimina um monte de planta ruim logo de cara. 2. Aí nas fases mais avançadas, quando você já selecionou e tem um número bem menor de plantas, mas que já são elite, você aplica a seleção genômica, GS. Sim, é mais cara por planta, porque usa muito mais marcadores, mas ela te dá predições muito mais precisas para aquelas características complexas, como a produtividade. Você refina a seleção final com a ferramenta mais poderosa. Ah, entendi. Que sacada. Não é uma coisa ou outra. É usar as duas de forma complementar, né? Cada uma na sua hora e para o seu tipo de característica. Uma combinação que otimiza o uso do dinheiro e das ferramentas. Genial. Exatamente. A jogada é essa, usar a ferramenta certa, na fase certa do programa, para o tipo certo de característica genética. O objetivo final é sempre o mesmo, acelerar o ganho genético, conseguir variedades melhores, mais rápido e com menos custo. Perfeito. Bom, fazendo um balanço então da nossa conversa aqui, a gente explorou a estrutura do curso FIT 679, vimos como a biotecnologia moderna encara de frente desafios enormes como a poliploidia da batata borse, usando ferramentas tipo SNPs, GBS. Vimos a importância crítica de estimar corretamente a dosagem dos alelos e como o mapeamento genético não só encontra QTLs, mas ajuda a desvendar a biologia por trás, tipo distinguindo ligação de pleiotropia lá no cromossomo 3, e finalmente como todo esse conhecimento denso alimenta estratégias bem práticas, como combinar MAS e GS para fazer um melhoramento mais rápido e eficiente. Foi uma viagem e tanto pela genética da batata doce. Foi mesmo. E talvez uma reflexão final, né? Olhando para o que o próprio curso aponta lá na frente, mencionando o CRISPR-Cas9. Como será que vai ser o futuro dessa integração de ferramentas? Com o sequenciamento ficando cada vez mais barato e a edição gênica avançando a passos largos, será que o equilíbrio entre selecionar com base em marcadores, MAS e GS, e ir lá e editar diretamente os genes responsáveis pelas características vai mudar muito na próxima década? Especialmente para culturas como a batata doce?
É uma ótima pergunta. Será que um dia vai ser mais fácil simplesmente editar para quebrar aquela ligação chata lá do cromossomo 3, em vez de ficar tentando achar a recombinação rara nos cruzamentos? Exatamente. Abre possibilidades incríveis, mas, claro, também levanta um monte de questões sobre custo, acesso a essas tecnologias supernovas, especialmente em culturas que são vitais para regiões com menos recursos, né? E tem toda a parte de regulamentação, aceitação pública. No fundo, talvez o mais importante, e parece ser uma mensagem forte do curso, seja continuar cavando fundo no entendimento da biologia fundamental dessas plantas, a complexidade da poliploidia, como os genes interagem, porque é esse conhecimento que vai guiar a aplicação inteligente de qualquer ferramenta tecnológica, seja a de hoje ou a que ainda nem inventaram. Uma excelente reflexão para a gente fechar. O conhecimento profundo da genética como a base indispensável para usar a tecnologia com sabedoria. Com isso, encerramos nossa análise dos materiais introdutórios do FIT 679. Foi ótimo conversar sobre isso e obrigado a quem nos acompanhou nessa exploração da biotecnologia no melhoramento de plantas. Até a próxima!